Convidava a professora Maria Paula Simões a vir até perto de nós. Sei que tínhamos inicialmente 20 minutos, talvez agora com 15 minutos se possa conhecer melhor os 4 pontos-chave para o aumento da rentabilidade da produção das cerejeiras. Olá, boa tarde a todos. Eu vou também tentar treinar-me um bocadinho na passagem da apresentação. Para cima? Ok. Espera lá. Eu vou fazer a apresentação daqui, penso que será o local ideal. É assim, o objetivo de qualquer produtor é ganhar dinheiro. Essa é a parte principal. Qualquer atividade agrícola precisa de ganhar dinheiro. E esse dinheiro, vamos ver se eu consigo, à primeira, ele vem num rendimento e do preço pago pelo seu produto. Ou seja, o agricultor tem que produzir caixas, este ano é pequena, e tem que vender a um determinado preço. E esse preço é o melhor que ele conseguir fazer. A produção está associada à produtividade do pomar. E essa produtividade é dada em toneladas por hectare ou quilos por árvore. Desde que eu saiba a densidade do pomar, eu vou obter exatamente a mesma coisa. E a isso eu tenho que juntar o preço por quilo da produção. E esse preço por quilo está dependente da qualidade dos frutos, da cultivar e do mercado. Por outro lado, o rendimento está dependente das técnicas culturais, da cultivar e da disponibilidade de utilização dos fatores de produção, seja ele a rega, seja ele fertilizantes, seja o que for. É do conjunto destas duas partes que vem o total de rendimento de um produtor. Ora bem, então, como vocês viram, a cultivar é o ponto-chave. É ponto-chave para o dinheiro e é ponto-chave para a quantidade de caixas que se fazem. E essa cultivar, ela está caracterizada pela produtividade, pela época de maturação, pelo calibre, coloração, firmeza, resistências. Todas as cultivares têm as suas características e não há nenhuma cultivar ideal. São cultivares que têm as suas características. E o que eu procuro é, efetivamente, a cultivar ideal para toda a minha época de produção. Saber as características das cultivares é um ponto-chave para qualquer sucesso de qualquer produção. E uma exploração frutícola tem diversas cultivares. Essas diversas cultivares, elas têm uma época de produção, uma época de maturação. Eu posso, para uma determinada época de maturação, escolher esta ou aquela. Vou escolher a melhor para mim, aquela que eu consegui saber as características. Nem sempre a mais moderna, a mais recente, é aquelas que eu sei as características. E, por isso, os produtores tentam sempre chegar à melhor cultivar possível ou às melhores cultivares possíveis. Nós, para a nossa região, fizemos caracterização de várias cultivares. Não interessa aqui estar a focar uma a uma, mas agora já há novas cultivares. Portanto, há trabalho feito na região sobre as cultivares que nós cá temos, sobre as suas características, mas estão sempre a entrar novas cultivares essas que devem ser estudadas. Depois, eu tenho, por outro lado, os encargos. O que é que eu vou gastar para produzir? E a cerejeira é uma cultura, é uma árvore de fruto que tem um ciclo relativamente longo. Ela pode durar 20 anos, ou até 50. E pode durar 20 anos se ela se mantiver com características comerciais estáveis. Se a característica comercial dela desaparecer, eu tenho que mudar de cultivar rapidamente e um pomar pode durar 12 anos ou 15 anos. Arranco a cultivar e mudo para outra que seja mais rentável. Então, mau. O ciclo de uma cerejeira, ela passa por uma fase juvenil, uma fase de produção e uma fase de senescência. Eu quero o mais curto possível na fase juvenil,
quero o mais longo possível na fase de produção e, assim que ela entrar em senescência, eu quero fazê-la desaparecer, arranco-a. Então, a plantação é o momento-chave para eu fazer uma série de investimentos ou uma série de decisões que têm repercussões no rendimento da cultura. E são elas. Eu tenho que decidir a cultivar, tenho que decidir o porta-enxerto, tenho que decidir a densidade e a forma de condução. Todas decisões que condicionam os encargos futuros da cultura. E depois posso considerar o ciclo anual. E o ciclo anual é visto pelo desenvolvimento dos gomos florais. E vai desde o abrolhamento, floração, vingamento do fruto, maturação. Qualquer uma destas etapas tem técnicas culturais a ela associadas. E é essas tarefas que um produtor frutícola tem que fazer, desde a poda, fertilização, manutenção do solo, até chegar à colheita. E na colheita tem que entregar, vender e receber. Receber a parte muito importante da questão. Ora bem, como peças-chave deste processo produtivo, destes encargos, eu identifiquei a poda e a colheita como 2 pontos-chave determinantes. E porquê? Porque a poda e a colheita são aqueles encargos que têm mais peso no processo produtivo. Então, a poda depende da forma de condução da planta, depende do vigor das plantas, depende dos utensílios de poda que eu estou a utilizar. E a colheita, onde é que está a maior rentabilidade? Na qualidade dos frutos, na produtividade, na altura das plantas. Então, qualquer um destes fatores, eles estão associados ao cultivar e ao porta-enxerto. E são estes 2 fatores, a poda e a colheita, que eu considero pontos-chave. Então, vamos um bocadinho mais para a frente. Então, a poda, por definição, é quando eu corto partes da planta e qual é o objetivo? Eu reduzo a copa. Eu ponho as árvores mais baixinhas. São um aspecto determinante. Mas para fazermos a poda, eu preciso saber os hábitos de frutificação de cada espécie, as operações de poda que eu uso e que são diversas, tenho que considerar a época de poda e o modo de realização da poda. Então, os hábitos de frutificação da espécie, da cerejeira, em particular, que é o que me cá chamaram para falar, são os esporões. E os esporões estão em ramos com mais de 1 ano, em ramos de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E é nos esporões que nascem as cerejas. Esses esporões são raminhos especializados, têm vários gomos florais e no centro têm um gomo foliar. E eles estão distribuídos por toda a planta. Mas nas cerejeiras eu também tenho que considerar os hábitos de vegetação. É como é que a planta cresce. E a planta cresce normalmente com uma característica especial que é a acrotonia. E o que é a acrotonia? É que a cerejeira não ramifica com facilidade. Cresce a direito. E por isso se vê aquele pau direitinho lá para cima, ou 3 ramos, todos direitos. E no ano seguinte ela ramifica no topo do ramo. Portanto, não é uma espécie que tenha uma facilidade em ramificar, em se revestir. Então, dá origem a estas plantas muito altas, com tendência para ficarem altas demais. E essa altura depende também do porta-enxerto e da cultivar. Eu posso ter no mesmo terreno cultivares distintas, com tamanhos distintos, árvores menos vigorosas, árvores mais vigorosas, e isso pode depender do porta-enxerto que eu estou a utilizar. Pode ser cultivares diferentes, que têm vigores diferentes, ou mesmo a cultivar com porta-enxertos diferentes. E tenho vigores diferentes nas árvores, e isso faz toda a diferença. Então eu posso posicionar a minha poda, que é o tema que me cá traz, o tal ponto-chave, no ciclo de vida. Então tenho a poda de formação, a poda de manutenção, e aí o que eu quero é fazer um equilíbrio entre as 2 partes da planta. Nessa poda de formação, eu tenho que definir a forma que vou dar à minha planta. É um ponto-chave. E o que é que eu quero?
quer na forma, quer que me facilite todas as operações culturais que eu vou fazer a seguir. Nessa poda de formação, eu estou aqui a meter já uma colherada no ciclo anual, que é, na poda de formação, eu utilizo uma coisa que se chama a poda de verão, ou poda em verde. É fundamental na cultura da cerejeira. Porquê? Porque eu vou atarracar, e atarracar é um termo agrícola, muito técnico, que é cortar um ramo ao longo do seu comprimento para contrariar a acrotonia e fazer com que a planta ramifique no próprio ano. Esta é uma operação que pode ser decisiva em ganhar um ano na cultura da cerejeira. Então, neste quadro, eu vou só aplicar 2 quadros com letras pequeninas, eu tenho ali um resultado de um estudo científico onde estuda a poda em verde e a sua influência na época onde se faz e no tamanho do aterraque que se faz. E a época onde se faz tem implicação na ramificação do ramo e na formação de gomos florais na base do ramo do ano. E quando ela é feita, como podem ver além, entre 29, finais de maio, princípios de junho, ela proporciona maior ramificação dos ramos e formação de mais gomos florais na base do ramo do ano. Além disso, eu posso também considerar a parte do tamanho do atarraque. Quer dizer que o tamanho do atarraque deve ficar entre 15 a 30 centímetros. Um atarraque mais pequeno dá origem a maior número de lançamentos e a maior formação de gomos florais na base do ramo do ano. Então, esse é um conhecimento técnico determinante para a cultura. Na poda de inverno, o que eu faço é fazer um equilíbrio entre a frutificação e o vigor. Quero redução da copa, de modo a facilitar a colheita. Quanto mais eu colher do chão, mais rentabilidade a cultura tem, e também facilitar os tratamentos fitossanitários, porque eles são determinantes para a produção de fruta de qualidade. E nesta poda, o que é que eu procuro fazer? Um equilíbrio, ou determinar a carga ótima de cada planta para aquela estrutura da planta. Ora bem, esta poda de inverno deve ser feita o mais perto possível do início do ciclo vegetativo. É outro fator determinante. Eu posso fazê-la desde novembro, dezembro, janeiro, mas se eu fizer finais de janeiro, princípios de fevereiro, está mais correta, dir-me-ão. Mas nós temos que podar durante todo o inverno, temos muita área. Pois é, mas a época melhor é no final. Porquê? Porque a cerejeira tem menos, não deixa entrar tanta água pelos cortes que nós fizemos. Portanto, privilegiar a poda em verde em detrimento da poda de inverno. Está bem? A poda é uma operação que é dispendiosa, porque demora muitas horas e, portanto, tem muito saber. Então, vamos procurar inovações dirigidas a resolver este problema, que é o pilar da cultura. Então, passámos da poda manual, feita de tesoura normal, com serrote normal, para as tesouras elétricas. Pá, um avanço brutal. Não há esforço, não nos cansamos, chegamos ao cimo dos ramos, é super bom. Também há serrotes elétricos, na mesma, adaptados à mesma bateria. É estupendo. Chegamos lá em cima sem fazer grande esforço. E depois aparecem as serras, umas motosserras também com haste, também ajudam, mas temos as plantas ainda grandes. As tesouras acopladas ao trator, também é uma ajuda, imprime a mesma velocidade. Plataformas de poda e surgiram as máquinas da poda mecânica. Pá, brilhante, enorme. Quer dizer que eu, em pouco tempo, consigo podar um pomar. Não pode tão bem, obviamente, mas pode muito mais rápido. E surgiram os robôs. Um robô para podar. Será que ainda vejo isto aqui? Se calhar sim. Era o meu sonho. Ok, está feito para o olival porque é difícil. Ora bem, a poda tem... Se eu mecanizar a poda, eu tenho uma diminuição de custos enormes. Mas ela, claro,
tem outra coisa muito importante, que é rebaixar cegamente. Eu defino a máquina e pronto. E não estou ali, ai, este ramo tão lindo, ai que fica. Não, a poda é cega. E por isso vou ter que ir nesse caminho, do manual para a mecanização, para a automatização, para a robotização. Tem uma vantagem enorme, que é a diminuição dos custos da mão de obra, a rapidez de execução, a facilidade de execução e a oportunidade de execução. Porque todos sabem que a poda, às vezes, estamos a fazer outra coisa, não há tempo. Então, se ela for mecanizada, é muito mais rápida. Falarem não há tempo, professora. Eu sei que vocês me deram pouco tempo, deram 20 minutos. Eu estou rapidinho. A poda tem como vantagens esta mecanização ser cega. É determinar a altura da planta cegamente, é a grande vantagem que eu acho. Como grandes desvantagens, os cortes não são perfeitos e, portanto, como os cortes não são perfeitos, convinha tentar fazer uma poda complementar. E os desafios é mecanizar e adaptar a forma de condução para esta operação. O outro ponto-chave é a colheita. E na colheita, eu vou definir a eficiência de colheita. E a eficiência de colheita é os quilos de cereja comercial por dia de trabalho. E nessa eficiência, ela depende de vários fatores. E um dos primeiros é essa acessibilidade onde estão as cerejas. Se elas estiverem muito altas, fica mais caro. Eu colho menos quilos. Se elas estiverem mais baixas ou estiverem mais acessíveis, é muito mais fácil. Se a cultivar tiver muitas cerejas, a eficiência de colheita é maior. Este é o problema dos anos de hoje. Eu tenho poucas cerejas, a eficiência é mais baixa. Bem? E depois depende das características da cultivar. Se eu tiver a colher cerejas grandes, obviamente que a minha eficiência de trabalho é maior. Esta foi a minha prova no último fim de semana. Colhemos com o mesmo grupo de pessoas e a diferença foi de 20 kg por pessoa e dia se as cerejas forem maiores, com uma diferença de 2 gramas por cereja. A eficiência passa a ser muito maior. Por isso, o ponto-chave é cultivar. Ok, então, a seguir eu tenho o custo da colheita. E o custo da colheita ainda inclui o custo do dia de trabalho. E o custo do dia de trabalho exige um comportamento social correto. Não é preciso explorar ninguém, é preciso dar condições de trabalho. Há um trabalho justo, salário justo. E, portanto, os objetivos ficam completos. Temos o terceiro ponto-chave, cultivar, poda, colheita, e só falta o último, que é a forma de condução da planta. E nesta forma de condução eu vou passar mais rápido os slides, a pedido da casa e talvez da assistência, porque é um tema muito complexo. A forma de condução é vasto, é enorme. Então, a forma de condução e a densidade estão os dois associados. E a densidade é definida pelo compasso. E o compasso é definido pela distância na linha e na entrelinha. E o que é que eu quero? Eu quero os porta-enxertos diminuir o vigor da planta e apertar as plantas, ter um bocadinho mais de densidade. Procurar a densidade ótima. E a densidade ótima é aquela que coloniza o terreno da melhor forma. Nem as plantas todas juntas, nem as plantas separadas, nem muito espaço entre as plantas, nem as plantas todas enfiadas umas nas outras. Então, eu vou procurar o porta-enxerto mais eficiente. Ok. Estou a andar para trás, porque isto tem aqui um pontinho-chave. A forma de condução do vaso tem formas globulares, o vaso é a forma típica, tem formas cônicas e tem formas planas. E na cerejeira, com os seus hábitos de frutificação, tem dificuldade em adaptar-se a algumas delas. Mas o homem consegue tudo. E por isso, a forma de condução mais fácil é o vaso. Eu posso fazê-lo entrar em produção mais cedo, podando
no verão, para não chegar ao inverno e estar a deitar a lenha fora, porque aquela poda, se tivesse sido feita em verde no verão, eu não tinha que deitar fora no inverno uma data de ramos, portanto tenho que fazer a poda em verde para que ele ramifique, e posso tentar formas planas, e imensas formas planas ocorrem. Podem ser mais estáticas ou menos estáticas. Isto é na Polónia, com porta-enxertos vigorosos, tentar uma parede produtiva. Isto é aqui na nossa zona, muito bem feito, UFO, exige muita poda, exige muita intervenção em verde, é muito estática. O professor que a fez e que veio cá e que nos ajudou a ver. E isto é em Espanha há 15 dias atrás. Os ensaios que estão a fazer é volume, mas apertadinho, ou seja, a tal forma cônica, ou metro a metro, ou ramificar em 2, ou de meio a meio metro. Muitos ensaios são feitos em formas de condução. Para quê? Para tentar pôr as coisas num plano para a cereja ser acessível. Então temos aqui um campo de inovação enormíssimo. Está bem? Então, estou a terminar. Os meus 4 pontos-chave são cultivar, forma de condução, poda e colheita. A cultivar é o ponto-chave. Funciona para as explorações com as pessoas, para uma produção. Eu tenho uma pessoa boa a trabalhar para mim, eu vou para a frente. Tenho uma boa a cultivar, vou para a frente. Tenho uma má a cultivar, pá, tenho que me ver livre dela. A poda e a forma de condução estão associadas. E a colheita depende da cultivar e depende da forma de condução. E por isso, estes 4 pontos-chave são fundamentais no rendimento da cultura. Mas, há tudo um mas, quer dizer que ao longo do ciclo cultural eu vou fazer rega, fertilização, proteção fitossanitária. E qualquer um destes fatores pode ser limitante. Porque se eu não tratar para o piolho, posso morrer pelo piolho. Se eu não tratar para a mosca, posso morrer pela mosca. Se eu não regar, posso morrer por aí. E por isso, apesar de haver os 4 pontos-chave, todos podem constituir-se como limitantes. Para além disso, conjugadas com as condições meteorológicas que nós não dominamos minimamente. Está bem? Então, é preciso inovação. Inovação é o ponto-chave para o aumento da rentabilidade da atividade. E essa inovação tem como desafios principais necessidade de conhecimento, e, portanto, eu, como professora da Escola Superior Agrária de Castelo Branco, e com montes de alunos aqui presentes, todos eles sabem dizer que a formação é a base do progresso. É o ponto de partida, não é a chegada, é o ponto de partida. Aposta na experimentação, parabéns Câmara do Fundão, nós também temos de contribuir para esse assunto. Aposta na investigação. Vou só aqui, permitam-me, vai sair no Voz do Campo um artigo que eu penso que é interessantíssimo, que elaborei para explicar um bocadinho deste fenómeno da baixa produção de cereja deste ano. Por favor, estejam atentos, porque acho que tem dados que são interessantes. E aposta na formação é os meus desafios. O Paulo levantou-se mesmo na hora H. Obrigada a todos. Obrigado, professor.